o Senhor seja exaltado. E nós temos um compromisso com a cidade de Guarulhos. Essa cidade que precisa de uma transformação. Essa cidade que cresce de uma maneira extraordinária. Jesus precisa que as autoridades desta cidade se curvem na sua presença, para que essa multidão que aqui mora receba a bênção e a direção de Deus. A situação é difícil, mas o Senhor é maravilhoso. Curve a tua cabeça, ore comigo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Muito obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos na Tua casa, Senhor, para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração e ação de graças. Nós necessitamos, ó Deus, da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para louvar, glorificar o Teu nome, para falarmos da Tua grandeza e anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Estende as Tuas poderosas mãos, Pai, em favor desta cidade, de todos os moradores que aqui residem, das autoridades, ó Deus, que necessitam da Tua presença e da Tua direção, porque o povo desta cidade, Senhor, eles necessitam, Senhor, da bênção, do alimento, do lar, para que possa, ó Deus, com alegria, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Abençoe o culto esta noite, usa-nos no louvor para Te adorar, usa o Teu servo para anunciar a Tua palavra com autoridade. Recebe as nossas orações, opera milagres e maravilhas, Pai, pois aqui estamos porque acreditamos que o Senhor tem poder para curar os enfermos, para resolver os problemas das famílias, para abrir porta de empregos, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Senhor, como necessitamos da Tua direção, por isso nos curvamos na Tua presença e apresentamos a Ti, Senhor, o nosso culto em ação de graças por todas as bênçãos recebidas. Estende as Tuas mãos em favor daqueles que estão se dirigindo e traga-os debaixo da Tua direção. É o que nós Te pedimos, Pai, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece, Ele merece. Aleluia, glória, amém, Jesus, amém. Sentando, mais um culto, desta série de cultos, de 3 cultos em comemoração ao aniversário da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Guarulhos. Vamos louvar o Senhor, a orquestra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia,
teus louvores, Senhor. Fala conosco, Senhor Jesus, nesta noite, Jesus. Em teu nome, Senhor, eu te peço, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Sem a tua misericórdia, Senhor, na nossa vida, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai. Aleluia. Engrandecido seja a ti, Senhor, no teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja sempre a ti, Jesus. Tu mereces toda a honra e toda a glória. Aplauda ao Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão alegres aqui nesta noite? Glória a Deus, aleluia, comemorando esses 75 anos da existência da nossa igreja aqui em Guarulhos. E eu faço parte desta história já há 59 anos já. Glória a Jesus, congregando nesta igreja. É uma grande satisfação, glória a Jesus, estarmos aqui nesta noite. Quantos estiveram aqui ontem? Quantos estiveram ontem aqui? Ontem foi muito bom, glória a Jesus, foi um culto maravilhoso e hoje não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que estava ontem, Ele está aqui hoje para operar maravilha, para salvar, curar, libertar. Glória a Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, glória a Jesus. A oração de Jesus pelos seus discípulos, glória a Jesus. Estamos aí completando o 75º ano de fundação das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira aqui em Guarulhos. Todos encontraram? Glória a Jesus, eu leio, os irmãos acompanhem com os olhos. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com ele no mundo, guardava em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que livre-os do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim,
e que tens amado a ele como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu nele esteja. Amém, Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, nós estaremos fazendo uma oração, e eu tenho aqui em mãos 2 pedidos. A mãe da irmã Ivanilda, ela teve um AVC e precisa das orações da igreja. Também o pastor Edson Ernesto, pastor daqui da nossa igreja, que também precisa das orações. Quantos estão enfermos nesta noite? Tem alguém enfermo? Tem alguns irmãos. Nós estaremos orando por você. Quantos necessitam da oração da igreja? Eu também necessito. Vamos estarmos orando, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença e te agradecemos, ó Senhor, por esta rica oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, no 2º dia de culto, agradecendo ao Senhor pelos 75 anos de bênção, de vitória que o Senhor tem dado à sua igreja em Guarulhos. Quero agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa. Também, Senhor, a nossa diretoria. Senhor, dê graça aos teus filhos. E também, Senhor, a todo o campo que tem, Senhor, se reunido neste local, com o intuito, Senhor, de glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, sobre as minhas mãos estão esses pedidos de oração. E eu quero pedir, Senhor, a tua bênção de forma especial. Visita, Senhor, os teus filhos aonde eles estiverem. E também, Senhor, os teus filhos que manifestaram aí com o levantar das suas mãos. Eu, na qualidade de servo, quero apresentá-los e pedir, Senhor, a tua bênção de forma especial a cada um deles. E podemos aqui, Senhor, dizer, até aqui tem realmente nos ajudado ao Senhor. E continua, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados. Quantos estão felizes com Jesus aqui nesta noite? Estamos aqui para adorá-lo e bendizê-lo, né? Hoje nós temos a cooperação das regionais 4, 5 e 6. Muitos irmãos ainda estão chegando, mas já é uma alegria ver os amados irmãos aqui nesta noite. E eu quero fazer aqui algumas apresentações. Nós temos a satisfação de ter conosco hoje o prefeito da nossa cidade, né, o Guti. Por favor, fique em pé, juntamente com o vice-prefeito, o professor Jesus, né, que ambos são nossos irmãos em Cristo, estão aqui conosco, cooperando, né, e vieram aqui parabenizar a nossa igreja pelos 75 anos. Né? Vamos dar as boas-vindas no modo assembleiano, por favor? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Temos também o deputado federal, pastor Cezinha de Madureira. Aqui está. Quantos conhecem o pastor Cezinha de Madureira? Levanta a mão. O homem mais simpático da Debras, hein? Quantos já viram ele entrevistar os irmãos no programa Palavras de Vida, sobre os testemunhos? Já ouviram, assistiram? Olha aí, todo mundo, né? Pastor Cezinha de Madureira. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Cezinha? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria recebê-lo. Meus queridos,
Graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus, estamos felizes e contentes por estarmos juntos nesta noite, para participando destes 75 anos da nossa igreja, amém? E hoje, conosco, nesta noite, as regionais 4, 5 e 6, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Regional 4, na direção o pastor Ademir, está em pé, nossos pastores e toda a regional 4, fiquem em pé, por favor, amém? Glória a Jesus, graças a Deus, os nossos pastores aqui, bela representação, Deus abençoe, o meu muito obrigado, amém? Graças a Deus. Também está conosco nesta noite, regional 5, na direção do nosso pastor Kleber Batista, né? Os nossos pastores e irmãos da regional 5, se coloquem em pé. Glória a Jesus, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os pastores, os irmãos e irmãs e mocidade. Deus abençoe, graças a Deus. Também estando conosco, podem sentar, estando conosco também, a regional 6, com o nosso pastor José Walter, né? Juntamente com os pastores, e a igreja se coloque de pé. Isto, graças a Deus. Deus abençoe pela sua vida, Deus abençoe, muito obrigado por poder sentar, e a todos os irmãos e irmãs visitantes dessa noite, sejam bem-vindos e estejam com o coração aberto para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos, paz do Senhor Jesus. Estou felicíssimo, eu acredito que você também esteja. 75 anos de história. Não é para qualquer um. Algum tempo atrás as pessoas diziam assim, a igreja vai fechar. Mas o Senhor disse, a igreja vai continuar. E eu louvo a Deus por aqui estarmos. 75 anos de história, dos quais 39 eu faço parte. E nós temos visto a igreja crescer dia após dia. E eu digo sem nenhum medo de errar, que nos últimos 27 anos, a igreja de Guarulhos tem crescido muito sobre a direção do pastor Clementino de Oliveira Barbosa. E eu louvo a Deus pela vida dele. Nesses últimos anos, às vezes ele diz assim, minha perna está doendo, mas ele não para. E eu fico pensando, como é que dói e não para? Eu não consigo entender. Mas aí ele está, sempre fazendo a obra de Deus. Eu vim aqui te agradecer, porque nesses últimos anos, nesses 27 anos, a igreja cresceu em templo físico, cresceu em pessoas. Nós crescemos juntos, com a sua contribuição. Nós investimos o reino e esse reino cresceu. Nós não temos financiamento de ninguém. Nós não recebemos dinheiro de ninguém. Somos nós os financiadores desta igreja. Então eu quero agradecer você, que tem contribuído com as suas ofertas, com os seus dízimos e feito esta igreja crescer. Eu só posso dizer uma coisa de forma muito clara para ti. Há uma seriedade muito grande com tudo o que você contribui para a obra de Deus. Eu não sei frisar aqui, isso aqui não está dentro da minha competência. Eu não sei frisar exatamente quantos templos foram construídos, eu só sei dizer que nós temos 69 templos nessa cidade, propriedade desta igreja, construído com a sua contribuição e sobre a administração e a inteligência de homens de Deus que o Senhor tem colocado neste lugar. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Mas nós não podemos parar. Enquanto estivermos aqui, a igreja de Deus precisa crescer. E nós crescemos fazendo as nossas contribuições. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 9, na sua segunda carta, ele diz o seguinte, aquele que semeia pouco, também ceifa pouco, mas aquele que semeia muito, ceifa muito. E a nossa contribuição tem que ser feita com alegria para o Senhor. Então eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento. Por favor, se isso não for incômodo e se não trazer nenhum transtorno para você. Eu quero orar com você, agradecer a Deus e eu quero pedir ao Senhor que continue
abençoando a sua vida e você continue contribuindo para o reino de Deus. Eu quero pedir para você fazer uma oferta generosa, Já foi dito aqui hoje que a Igreja de Deus tem atendido muitas pessoas e que até mesmo alcançado vidas que o Estado não tem alcançado. E nós não podemos, evidentemente, tirar a responsabilidade do Estado, mas a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que alguém vá fazer alguma coisa. Nós, o povo de Deus, precisamos fazer essa diferença. Então eu quero orar por você. Hoje, quando você for ofertar, faça uma oferta generosa. Você está lidando com pessoas responsáveis. Se há um campo responsável, se há gente responsável trabalhando, eu posso dizer para vocês, está aqui na cidade de Guarulhos. Ontem eu disse aqui, e vou até repetir hoje, talvez não fosse nem necessário, mas eu vou repetir para você ver com que grau de preocupação aquele homem que está ali, com os seus 90 e tantos anos, trabalha com essa igreja. Né? A ponto de, quando se sai para almoçar, diz assim, Ademir, você come pouco? Eu falei assim, eu como. E o senhor? Ele diz assim, eu também como. Então falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir uma refeição, vamos comer nós dois. Preocupado com o reino de Deus, preocupado com aquilo que você contribui, para fazer o melhor para a obra do Senhor. Então, eu quero orar por você e dizer a você, fique tranquilo, faça a sua contribuição com amor, porque você está lidando com pessoas extremamente responsáveis. Amém? Erga sua mão ao céu e ore comigo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu louvo a Ti, ó Deus dos céus, pela vida de cada um dos meus irmãos, por aqueles que têm contribuído para a Tua obra, por aqueles, meu Senhor, que não têm medido esforços para ver o Teu Evangelho prosperar e propagar sobre essa terra. Eu agradeço, Senhor, multiplica para os Teus servos, dá a eles em grande abundância, meu Senhor, e que haja sempre no seu celeiro, ó Deus dos céus, ofertas a dar a quem lhes procuram. Eu suplico a Ti, ó Deus, continue abençoando essa igreja, a administração dessa igreja, continue dando graça, para que a cada dia, meu Senhor, possamos crescer e fazer o Seu nome notório, não só nessa cidade, mas no Brasil e no mundo, essa igreja seja conhecida como um grande celeiro do Senhor para esse planeta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te agradeço. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus, de pé, porque Ele merece ser aplaudido de pé. Se tem alguém que merece ser aplaudido de pé, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda mesmo. Não são os astros do mundo, é o nosso astro, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Pastor Ademir. Meus queridos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Agora eu vou chamar a Safira aqui, ela vai adorar ao Senhor juntamente aqui com o vocal, o instrumental. Enquanto ela adora ao Senhor, nós vamos adorar juntos, né? Com a nossa voz, com a nossa alma e também com a nossa contribuição, conforme o pastor Ademir acabou de anunciar. Quero chamar aqui a Safira, que é do nosso campo, né? Congrega na congregação do Jardim Célia. O irmão Adão está por aí, irmã Rose. Estão ali, ó, e mais a pequena, né? Deus abençoe, são os pais dela. Então ela estará adorando ao Senhor. Adore ao Senhor juntamente com ela. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estou muito contente de estar aqui nessa igreja maravilhosa mais uma vez. Quero agradecer primeiro a Deus por essa rica oportunidade, depois ao nosso pastor Clementino, homem de Deus, ao pastor Marcos, que me fez esse convite, a todo o corpo de obreiros e a todas as pessoas que confiaram em mim para que hoje eu pudesse estar aqui, que Deus possa abençoá-los grandemente. O louvor que eu vou cantar agora, ele é um louvor que tem sido verdade, ele é verdade na minha vida todos os dias, porque eu vejo o amor de Deus se manifestando na minha vida de todas as formas, e isso é muito lindo. Então, se esse louvor ele fala comigo, eu acredito que ele também vai falar com você, amém?
falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste, porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste, porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Aleluia. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste, porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste, porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará, cante isso. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim. Você pode cantar o seu amor por mim. Mesmo quando estou cansado e sem forças, desprezíveis, me faz estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada vai faltar. Ele é o meu pastor e nada faltará. Cante, igreja. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor. E nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o seu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim
Já posso ouvir os céus cantando. A terra clama pela sua vinda. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, ele vem. Seus olhos são como de fogo.
virá, e Ele virá para buscar a sua igreja. Você pode imaginar, Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem, você pode adorar a esse Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar junto com os irmãos, celebrando os 75 anos de fundação da nossa igreja. Não sei se todos os irmãos receberam aqui a nossa programação, ontem foi distribuída, e aqui nós temos um pequeno histórico da nossa igreja, desde a fundação. É o início das Assembleias de Deus aqui no Brasil, os irmãos sabem, pelos 2 missionários suecos. Nós fizemos ampla exposição da história da igreja no Brasil durante o nosso curso preparatório de obreiros. Não perca as próximas edições para que você também conheça um pouco mais da história das nossas igrejas Assembleias de Deus do Brasil e como está no mundo. A nossa igreja se expandiu pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, iniciou-se em 1910 e com a pregação do Evangelho. Esses missionários usados por Deus formaram obreiros, pessoas se converteram e rapidamente espalhou-se por todos os estados da nossa nação, chegando aqui em São Paulo. Da nossa região ali do Brás, veio o pastor José Pinto, que inicia o trabalho aqui de que forma? Com um culto na casa de uma pessoa. Em um aniversário, ele então pregou o Evangelho, como está aqui no nosso programa, o irmão Sebastião Gonçalves, filho de José Gonçalves, ele se converteu ao Senhor e onde se tornou o primeiro ponto de pregação. Essa casa não comportando mais os irmãos, foi iniciado aqui no centro de Guarulhos, primeiramente na rua Capitão Gabriel e depois na Felício Marcondes, e depois instalou-se na nossa igreja na Nilo Peçanha. E de lá nós viemos aqui para esse templo. Então, desde 1947, há 75 anos que Deus, Ele fez grandes obras aqui. Nós, a maioria dos irmãos, devem ter sido frutos das Assembleias de Deus aqui em Guarulhos. E nesse templo marcante, ontem o nosso presidente, ele falou muito bem, uma palavra que marcou nós todos os obreiros, que esta igreja, ela foi construída com a participação de todos os irmãos e obreiros. Ele usou várias vezes a palavra nós, e esta palavra que eu quero deixar para os irmãos, quando nós comemoramos 75 anos, isso só pode acontecer porque foi fruto do trabalho de todos, nós. Foi sua contribuição à sua pregação. Cada um tem uma história. Se nós pegarmos o histórico das igrejas que nós temos pelos bairros de Guarulhos, não sei se vocês já tiveram oportunidade, os pastores também, se conseguem encontrar alguma imagem, alguma foto da igreja no seu bairro. Algumas igrejas nossas, só está a igreja. O bairro está começando com uma igreja. E é construído em torno desta igreja. Então, nós tivemos o privilégio de fazer isso acontecer, ou seja, o Evangelho chegou a muitas vidas através da Igreja Assembleia de Deus aqui em Guarulhos. Que Deus seja louvado por cada vida aqui, pelo nosso presidente que não mediu esforços e deu a sua vida. 27 anos aqui é a vida de muitas pessoas aqui que estão fazendo a sua vida. 27 anos dedicados à obra de Deus aqui em Guarulhos, só aqui em Guarulhos. Isso é uma bênção para nós, ter uma pessoa
que foi capaz de dedicar os seus recursos e a sua vida para que nós pudéssemos estar nesse belo templo, patrimônio da nossa igreja. Amém? Esse é o pequeno histórico. Se os irmãos se interessarem mais, não esqueça, aqueles que ainda não passaram aqui no corredor para ver algumas fotos de fundadores da nossa igreja, faça isso, procure saber a história da nossa igreja sede e também das congregações que nós temos aqui no campo. Então, a sede é a mãe de todas as congregações aqui de Guarulhos. Não sei se os irmãos se lembram, mas antigamente, pastor Clementino, não só os obreiros da diretoria ou obreiros da sede, mas qualquer um dos irmãos que chegassem da sede nas congregações eram recebidos em pé. A igreja ficava em pé para receber. Os irmãos lembram disso? Quem é que lembra disso aí? Alguns irmãos. Então, qualquer membro que chegava da sede nas congregações, eles eram reverenciados. Os irmãos ficavam em pé para recebê-los. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero convidar agora o pastor Léo, que vai fazer uma oração e agradecer a todos os pastores. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Agora, que história, hein? Foram só alguns traços dessa longa história, 75 anos, 3/4 de século, milhares, dezenas e dezenas de milhares, quem sabe uma centena ou 2 centenas de milhares de pessoas que chegaram a Cristo, através desta igreja, dos pontos de pregação dessa igreja, das congregações dessa igreja. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos se os irmãos estão afiados. Quem é o autor dessa história? Quem escreveu essa história aqui? Quem? Quem? É ele. Ele escreveu essa história. São 75 anos de história escrita pelo autor. O autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Aquele que edificou a igreja. Aquele que chamou-nos, a cada um de nós. E com que tinta ele tem escrito essa história? Você sabe qual tinta? O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que foi à cruz por nós. Mas se eu tivesse de perguntar para você, por quais penas Deus escreveu esses 75 anos de história, o que você responderia? Quais penas Deus usou para escrever com a tinta do sangue de Jesus Cristo a história dessa igreja aqui por 3/4 de século? Sabe que penas são essas? Deus tem usado a você. Deus tem usado a você. Deus tem usado a você. Deus tem usado a mim. Deus tem usado o pastor Clementino, todos os obreiros dessa igreja, mas a você, Deus tem usado a sua vida. Deus tem usado cada um de nós ao longo desses 75 anos, e aí não é só uma geração de crentes, não só essa população de 25 mil fiéis que nós temos aqui em Madureira, nessa cidade, hoje, atualmente, mas todos aqueles que passaram por aqui e que já descansam no Senhor, e nós poderíamos nos lembrar aqui de centenas de nomes, e também aqueles que saíram daqui e foram para outros lugares, para outros campos, para outras igrejas, para outros ministérios, porque a Assembleia de Deus sempre foi uma grande exportadora de obreiros, músicos, obreiros, pastores, professores, teólogos, para tudo quanto é lugar desse país, desse mundo. Deus tem usado cada um dos irmãos em cada posto onde Ele mesmo nos colocou. Quando eu falo cada posto, eu estou pensando aqui na nossa igreja, pensando nos dons e talentos e nas vocações que Deus deu para cada um de nós aqui. Deus chamou-nos, alguns para pastores, para evangelistas, para visitadores, para dirigirem círculos de oração, trabalho com assistência social, para cuidar de crianças, de adolescentes, de jovens, para cuidar de grupos de varões, para cuidar de pessoas de terceira idade, para fazer visita em hospitais, em presídios, na FEBEM, cultos ao ar livre. Quantas pessoas Deus usou em todos esses postos onde Ele nos colocou.
Mas não é só aqui dentro desses muros, não. Nos postos que Deus nos colocou em todos os lugares dessa cidade. No serviço público, enfermeiras, enfermeiros, médicos, servidores públicos nas mais variadas áreas, policiais militares, guardas municipais, empresários, ambulantes, faxineiras, faxineiros, copeiros, advogados, professores, pessoas que cuidam de creches, cada um no seu posto sinalizando o reino de Deus e sabendo que trabalha acima de tudo para aquele que é Senhor dos senhores, para aquele que é Rei dos reis, para aquele que é o nosso último patrão. Mas tem uma classe que a gente tem que mencionar aqui. Tem um grupo de pessoas que a gente não pode deixar passar em branco, que a gente não pode deixar de honrar. E eu queria que se levantasse aqui agora, cada irmão dirigente de congregação ou de subcongregação e ficasse em pé, onde o irmão está. Fique em pé, cada obreiro dirigente que está aqui. Hoje estão aqui as regionais 4, 5 e 6. Fique em pé, os obreiros dirigentes que estão aqui. Dá uma olhada para trás ali, deixa eles olharem esses rostos dos irmãos aqui. Eu queria pedir aos irmãos, vocês podem vir aqui à frente, que nós queremos orar como igreja pelos irmãos. Podem vir aqui à frente. Nós não podemos deixar passar uma celebração de aniversário da obra de Deus nesse lugar, do Ministério da Assembleia de Deus, de Madureira, aqui nesse lugar, sem mencionar esses homens. Presbíteros, evangelistas, pastores que dirigem. Olha, são 107 trabalhos, 107 endereços aqui na nossa cidade, espalhados por todos os lugares da nossa cidade. Em cada canto da nossa cidade tem um lugar plantado da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, com homens que têm servido a Deus. Essa igreja ama vocês. Olha aqui para mim, vocês. Essa igreja ama vocês. Sei que nem sempre vocês percebem isso. Eu sei que nem sempre a gente demonstra isso da maneira que a gente deveria demonstrar, mas essa igreja ama vocês. Vocês podem olhar aqui para mim? Olha, eu não sei o que é estar na pele de vocês. Eu sei o que é estar do outro lado. Do lado de quem é pastoreado e do lado de quem mora com vocês. Porque eu nasci filho de pastor. Eu sei como é estar aí por assistir o trabalho dos irmãos. Por ver o meu pai no ministério todos esses longos anos, essas longas décadas. Quantas vezes vocês estavam cuidando dos filhos dos outros, orando no coração de vocês pelos filhos de vocês? Quantas vezes vocês estavam conciliando casais, preocupados com o casamento de vocês? A gente mencionou aqui os anos de pandemia, 2020, 2021. Fala a verdade, quantas vezes ao longo de 2020 vocês voltaram para casa pensando: será que eu estou levando essa praga para minha casa, para minha família? Depois de uma reunião, depois de uma live que os irmãos transmitiram, se lembrando de pessoas em quem vocês pegaram na mão, que vocês abraçaram, porque pastor não tem como não abraçar, não é? Pastor não tem como não pegar na mão. Eu sei mais ou menos isso porque a minha pequenininha, a Madalena, estava na barriga da Jéssica, minha esposa, em 2020. Ela nasceu em junho de 2020. E foi o ano mais intenso do ministério da gente aqui, dos irmãos também, não é? Eu só lembro da Jéssica falando para mim quando eu estava indo, ó a Madaleninha aqui. Eu lembro da Jéssica falando para mim, na hora que eu estava saindo de casa, com aquela barriga daquele tamanho. Ela só falava assim: amor, toma cuidado, tá? Mas como é que a gente toma cuidado? 3/4 de século, milhares, dezenas e dezenas de milhares, quem sabe 100 ou 200 de milhares de pessoas que chegaram a Cristo
através desta igreja, dos pontos de pregação dessa igreja, das congregações dessa igreja. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos se os irmãos estão afiados. Quem é o autor dessa história? Quem escreveu essa história aqui? Quem? Quem? É ele. Ele escreveu essa história. São 75 anos de história escrita pelo autor. O autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Aquele que edificou a igreja. Aquele que chamou-nos, a cada um de nós. E com que tinta ele tem escrito essa história? Você sabe qual tinta? O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que foi à cruz por nós. Mas se eu tivesse de perguntar para você, por quais penas Deus escreveu esses 75 anos de história, o que você responderia? Quais penas Deus usou para escrever com a tinta do sangue de Jesus Cristo a história dessa igreja aqui por 3/4 de século? Sabe que penas são essas? Deus tem usado a você. Deus tem usado a você. Deus tem usado a você. Deus tem usado a mim. Deus tem usado o pastor Clementino, todos os obreiros dessa igreja, mas a você, Deus tem usado a sua vida. Deus tem usado cada um de nós ao longo desses 75 anos. E aí não é só uma geração de crentes, não só essa população de 25 mil fiéis que nós temos aqui em Madureira, nessa cidade hoje, atualmente, mas todos aqueles que passaram por aqui e que já descansam no Senhor, e nós poderíamos nos lembrar aqui de centenas de nomes, e também aqueles que saíram daqui e foram para outros lugares, para outros campos, para outras igrejas, para outros ministérios, porque a Assembleia de Deus sempre foi uma grande exportadora de obreiros, músicos, obreiros, pastores, professores, teólogos, para tudo quanto é lugar desse país, desse mundo. Deus tem usado cada um dos irmãos em cada posto onde Ele mesmo nos colocou. Quando eu falo cada posto, eu estou pensando aqui na nossa igreja, pensando nos dons e talentos e nas vocações que Deus deu para cada um de nós aqui. Deus chamou-nos, alguns para pastores, para evangelistas, para visitadores, para dirigir em círculos de oração, trabalho com assistência social, para cuidar de crianças, de adolescentes, de jovens, para cuidar de grupos de varões, para cuidar de pessoas de terceira idade, para fazer visita em hospitais, em presídios, na FEBEM, cultos ao ar livre. Quantas pessoas Deus usou em todos esses postos onde Ele nos colocou. Mas não é só aqui dentro desses muros, não. Nos postos que Deus nos colocou em todos os lugares dessa cidade. No serviço público, enfermeiras, enfermeiros, médicos, servidores públicos nas mais variadas áreas, policiais militares, guardas municipais, empresários, ambulantes, faxineiras, faxineiros, copeiros, advogados, professores, pessoas que cuidam de creches, cada um no seu posto sinalizando o reino de Deus e sabendo que trabalha acima de tudo para aquele que é Senhor dos senhores, para aquele que é Rei dos reis, para aquele que é o nosso último patrão. Mas tem uma classe que a gente tem que mencionar aqui. Tem um grupo de pessoas que a gente não pode deixar passar em branco, que a gente não pode deixar de honrar. E eu queria que se levantasse aqui agora, cada irmão dirigente de congregação ou de subcongregação, e ficasse em pé, onde o irmão está. Fique em pé, cada obreiro dirigente que está aqui. Hoje estão aqui as regionais 4, 5 e 6. Fique em pé, os obreiros dirigentes que estão aqui. Dá uma olhada para trás ali, deixa eles olharem esses rostos dos irmãos aqui. Eu queria pedir aos irmãos, vocês podem vir aqui à frente, que nós queremos orar como igreja pelos irmãos. Podem vir aqui à frente.
nós não podemos deixar passar uma celebração de aniversário da obra de Deus nesse lugar, do Ministério da Assembleia de Deus, de Madureira, aqui nesse lugar, sem mencionar esses homens. Presbíteros, evangelistas, pastores, que dirigem. Olha, são 107 trabalhos, 107 endereços aqui na nossa cidade, espalhados por todos os lugares da nossa cidade. Em cada canto da nossa cidade, tem um lugar plantado da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, com homens que têm servido a Deus. Essa igreja ama vocês. Olha aqui para mim, vocês. Essa igreja ama vocês. Sei que nem sempre vocês percebem isso. Eu sei que nem sempre a gente demonstra isso da maneira que a gente deveria demonstrar, mas essa igreja ama vocês. Vocês podem olhar aqui para mim? Olha, eu não sei o que é estar na pele de vocês. Eu sei o que é estar do outro lado. Do lado de quem é pastoreado e do lado de quem mora com vocês. Porque eu nasci filho de pastor. Eu sei como é estar aí por assistir o trabalho dos irmãos. Por ver o meu pai no ministério todos esses longos anos, essas longas décadas. Quantas vezes vocês estavam cuidando dos filhos dos outros, orando no coração de vocês pelos filhos de vocês? Quantas vezes vocês estavam conciliando casais, preocupados com o casamento de vocês? A gente mencionou aqui os anos de pandemia, 2020, 2021. Fala a verdade, quantas vezes ao longo de 2020 vocês voltaram para casa pensando: será que eu estou levando essa praga para minha casa, para minha família? Depois de uma reunião, depois de uma live que os irmãos transmitiram, se lembrando de pessoas em quem vocês pegaram na mão, que vocês abraçaram, porque pastor não tem como não abraçar, não é? Pastor não tem como não pegar na mão. Eu sei mais ou menos isso porque a minha pequenininha, a Madalena, estava na barriga da Jéssica, minha esposa, em 2020. Ela nasceu em junho de 2020. E foi o ano mais intenso do ministério da gente aqui, dos irmãos também, não é? Eu só lembro da Jéssica falando para mim quando eu estava indo, ó a Madaleninha aqui. Eu lembro da Jéssica falando para mim, a hora que eu estava saindo de casa com aquela barriga daquele tamanho. Ela só falava assim: amor, toma cuidado, tá? Mas como é que a gente toma cuidado? Deus tem cuidado de vocês. Às vezes a igreja não cuida direito. Eu vou falar como primeiro vice-presidente aqui, e falando em nome da diretoria toda. Às vezes a diretoria não cuida de vocês como vocês merecem e precisam ser cuidados. Mas Deus tem cuidado de vocês. Nós devemos tanto a vocês. Essa igreja que está aqui hoje, ó, diante de vocês, deve tanto a vocês. Não são homens fora do comum que estão aqui, são homens comuns, sujeitos às mesmas paixões que cada um de vocês, mas que oram por vocês incansavelmente e que decidiram gastar o tempo deles, o feriado deles, o domingo deles, a inteligência deles, os recursos emocionais e muitas vezes materiais, que a gente põe dinheiro, não põe? Pela igreja de Cristo. E Deus há de compensá-los, em nome de Jesus. Eu quero pedir para o meu pai vir aqui orar por vocês, e quero pedir para a igreja toda se levantar e orar por eles. Amem esses homens, ajudem esses homens. Mandem um WhatsApp de vez em quando para esses homens de Deus para dizer: pastor, eu estou contigo, viu? Pastor, conta comigo. Pastor, obrigado pela palavra do culto domingo. Honrem esses homens, porque eles decidiram honrar Cristo com suas vidas. E eles têm feito isso por Cristo, mas também por vocês. Pai,
meu exemplo de pastor, meu supremo exemplo de pastor, vai orar por vocês. Nós precisamos crer na oração da fé. E eu quero dizer para vocês, em poucas palavras, desde a diaconisa da igreja até o bispo, vocês são a minha força. As vossas orações têm me sustentado. Eu tenho orado por cada família. E tenho falado com Deus que nós precisamos primeiro buscar a direção de Deus para qualquer investimento. Tudo que vocês fizeram aqui, junto comigo, eu glorifico a Deus e digo: Senhor, esses homens que estão aqui na frente, que cooperam comigo na obra do Senhor, eles têm sido a minha força, eles têm sido o meu apoio. E se tudo que a nossa administração, nesses 27 anos, fizemos nesta cidade, no campo de Guarulhos, a força veio de Deus sobre todos vocês. Vocês têm sido aquela pessoa que coloca a mão na minha mão e nos une como uma única pessoa, porque a unidade é o tudo para realizar aquilo que Deus tem programado para nós. Que Deus continue vos abençoando. Me ajude na sequência. Nós não vamos parar. Não é os 27 anos que vai dizer um ponto final. Não. Os 27 anos tem 3 pontinhos. Tem coisa pela frente. E nós temos muita coisa pela frente para fazer. E eu espero em vocês. E eu espero em vocês. Aquilo que o pastor Ademir falou esta noite, neste culto, é a base de nós termos feito tudo isso que nós glorificamos a Deus esta noite por ter sido feito. Levante a tua mão comigo. Amém. Pai, nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dirigido para fazer nesta cidade. A nossa administração, o nosso zelo e cuidado e amor pela tua obra, é tudo aquilo, ó Deus, que nos leva ao campo de batalha, a estender as estacas, a apresentar a Ti, ó Deus, a necessidade de cada família, onde ela deve, ó Deus, congregar com liberdade. E tudo isso, Senhor, que nos preocupa, nós começamos a investir, ó Deus, nesta obra que o Senhor nos tem confiado. Oh, como te agradecemos, ó Pai, por esses homens, por essas mulheres, por esta mocidade, ó Deus, que tem nos ajudado e que tem, ó Deus, cooperado conosco financeiramente e com muita graça, com muito amor e com muita dedicação. E
tudo que foi realizado, Senhor, nesses 27 anos e nesses 75 anos de trabalho aqui na cidade de Guarulhos. Tudo isso nós agradecemos, ó Deus, estes homens, estas mulheres, esta mocidade, ó Deus, que tem colocado a mão no arado conosco e realizado, Senhor, uma grande obra, porque isso alegra, Senhor. Eu acredito que o coração de Deus, nós colocarmos o povo, ó Deus, em cada congregação, em cada templo, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor, com espaço suficiente para nos acomodar. Continua com as tuas mãos estendidas, abençoando estas famílias. Continue com as tuas mãos estendidas, abençoando esse rebanho, pois este rebanho te pertence e nós precisamos cuidar do rebanho do Senhor com muito amor, carinho, ó Deus, para que a união que faz a força nos leva a grandes realizações, e isso é o que o Senhor nos tem presenteado. E eu te agradeço, Senhor, por cada família desta igreja, por cada criança, por cada ancião, para continuarmos unidos, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Louvamos, glorificamos, enaltecemos o nome o nome daquele que tudo fez em nossas vidas, tudo isso. Amém, Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, por essa comemoração, essa celebração de mais um aniversário dessa igreja que tem abençoado vidas nessa cidade. Quero contar uma grandiosa coisa que Deus fez ontem, até fazer menção ao mês que estamos, né, de prevenção ao suicídio. Ontem estávamos numa programação, eu, minha esposa, meu cunhado e minha cunhada. E aí, acabando a programação, nós fomos procurar algo para comer. A gente estava num shopping. E aí, tinha um piano lá. Aí meu cunhado começou a tocar. E as meninas haviam ido no banheiro e tal. A gente estava lá cantando. Depois elas vieram, se uniram a gente para cantar também. Foi algo bem espontâneo. E ali, durante aquele momento que a gente louvava, tinha uma funcionária daquele local que estava chorando. E eu apontei para elas, olha ali, ó, o que está acontecendo. Depois elas foram lá, falaram com aquela pessoa. Nós continuamos louvando, pessoas se reuniram em volta. Deus fez algo grandioso. E o que mais impactou a gente ontem, naquela noite, naquela ocasião, foi que aquela mulher falou que ela iria se suicidar ontem. Mas através do nosso louvor, ela mudou de ideia. Ela foi tocada através do nosso louvor, através do Senhor. Porque não é nós que fazemos, é Ele quem faz a obra. Amém? Aleluia. Eu quero deixar um pequeno versículo para a meditação da igreja, que se encontra em Lucas 12, 35 a 38. É rapidinho. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar.
Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Quero pedir gentilmente que se coloquem de pé e se unam a nós em uma só voz nessa canção. Nós vamos pedir para que o Senhor nos toque. Nós vamos pedir para que o Senhor nos toque essa noite. Aleluia! Todos. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, Nós rendemos, Senhor, a tua mas me presença, rendo, a tua majestade, a tua glória, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a
esse Deus, aleluia. Mais uma vez, só vocês, aleluia. Toca em mim de novo. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo. Nós não nos vemos sem tua presença. Toque em nós, Senhor, aleluia. Faça morada em nosso ser. Se faça presente em nossa vida, Senhor. Aleluia. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor.